Escrito em apenas 4 semanas, Os Sofrimentos do Jovem Werther foi publicado em 1774 e esse é um romance epistolar dirigido a um amigo no formato de cartas. O livro é dividido em 2 partes e possui capítulos curtos e o criador dessa obra foi o escritor Goethe. Na primeira parte, o Werther vai contar a um amigo chamado Wilhelm Hai sobre a sua ida e estadia em uma cidade no interior da Alemanha. No livro não tem especificamente o nome da cidade e nem a idade do Werther. Werther vai falar sobre a cidade, o povo, o clima, as crianças e também sobre a descoberta de um amor arrebatador. Por uma moça muito bela, porém comprometida. Werther vai falar ao seu amigo sobre os sofrimentos de sua alma e também a sua paixão obsessiva por Charlotte, ou como ele a chama carinhosamente de Lotte. Paixão essa que é impossível, haja vista a Charlotte está comprometida e deverá se casar com outro homem. Lembrando que o amigo não aparece em nenhum momento do livro, porém algumas vezes a gente percebe algumas preocupações do Wilhelm Hai com o Werther, porque o Werther acaba respondendo algumas objeções do Wilhelm Hai. Então a gente dá para perceber que existe sim uma interação, porém ele não aparece diretamente no livro. A primeira carta será trocada em 4 de maio de 1771 e a última em 6 de dezembro do ano seguinte, e que ele ainda nos fala diretamente, porque depois serão cartas encontradas após a sua morte. E o último relato encontrado será em 20 de dezembro de 1772. O Werther vai falar ao amigo como ele conheceu a Charlotte. E olha só o que ele diz. Resumindo, conheci alguém que me tocou levemente o coração. Tenho, não sei. Será difícil contar na ordem como tudo aconteceu, como acabei conhecendo uma das criaturas mais adoráveis. Sinto-me contente e feliz e, portanto, um péssimo cronista. Um anjo, ora, é o que todos dizem de suas respectivas, não é verdade? E, no entanto, não sou capaz de dizer o quanto ela é perfeita e por que é perfeita. Basta dizer que cativou todos os meus sentidos. Albert, o noivo de Charlotte, estava fazendo uma viagem a negócios e o Werther vai aproveitar esse tempo para ficar mais próximo da Charlotte e eles vão se tornar amigos. E o Werther todos os dias vai visitá-la em casa. E o Werther estava tão obcecado por Lotte que quando ele não conseguia visitá-la, ele mandava um criado só para ter o prazer e a felicidade de estar próximo de alguém que ficou perto dela. Em um dado momento, o Albert vai retornar à cidade e, por incrível que pareça, o Werther e o Albert vão se tornar amigos. E o Werther percebe que o Albert tem muitas qualidades. Eles saem para cavalgar, conversar, e em uma dessas conversas eles vão falar sobre suicídio. E Albert acaba dizendo que quem tira a própria vida faz por um ato de covardia e fraqueza. E o jovem Werther retruca. A natureza humana, continuei, tem os seus limites, ela pode suportar até um certo ponto a alegria, a dor, o sofrimento e sucumbe caso ele seja ultrapassado. A questão aqui não é, portanto, se alguém é fraco ou forte, mas sim se é capaz de aguentar a medida do seu sofrimento, seja moral, seja fisicamente. Acho tão espantoso chamar de covarde um homem que se suicida, como seria impertinente chamar de covarde alguém que está morrendo de uma febre maligna. O que eu pude perceber lendo esse livro é que ele é muito poético, lírico, melodramático e filosófico. Já na segunda parte do livro, o Werther não consegue mais suportar a agonia de amar e não ter a pessoa amada ao lado. E ele não aguenta mais ser apenas um amigo para Lotte. E o que mais machuca os sentimentos do Werther é a indecisão de Lotte. Eu procurava os olhos de Lotte, eles iam de um ao outro, e para mim que estava ali resignadamente só por causa dela, eles não se dirigiam. O meu coração disse-lhe 1000 vezes adeus e ela não olhava para mim. O coche partiu e uma lágrima ficou em meus olhos. Segui-o com um olhar e vi o penteado de Lotte, que se debruçava na portinhola, virando-se para olhar. Para mim? Meu caro, continuo nesta incerteza. É o meu consolo, talvez ela tenha se virado para olhar para mim. Talvez. E muitas vezes a impressão que dá é que a Lotte corresponde esse amor do Werther. Mas veja bem, esse é um livro narrado em primeira pessoa por um jovem que vê beleza em tudo e que está loucamente apaixonado. Ou seja, a gente não pode cair na armadilha de achar que talvez esse sentimento dele seja recíproco. E não suportando mais a situação, o Werther decide ir embora para tentar esquecer a amada do seu coração. Ele consegue um trabalho com um conde, posteriormente ele vai a uma festa da nobreza onde ele é expulso
e com isso ele decide retornar à cidade. E ao retornar, ele descobre que a Lotte já havia se casado e ele fica muito triste com a notícia. Em paralelo à sua volta, o Werther reencontra um amigo que na verdade era um criado e que era apaixonado pela patroa, ou seja, ele compartilhava dos mesmos sofrimentos do Werther. E esse criado, não podendo ter de livre e espontânea vontade a sua amada, ele tentou agarrá-la à força. E isso estimulou o Werther a tentar roubar um beijo de Charlotte. Ele até consegue. E aí a Charlotte fica com muita raiva e pede para romper a amizade. Todo o sofrimento de não se ter quem se ama e não mais querendo atrapalhar a vida do jovem casal pelo infortúnio de seu amor, quem não se pode ter, o jovem Werther, no intuito de acabar toda a infelicidade e sofrimento, decide então dar cabo à própria vida. Esse livro, na época de sua publicação, ele influenciou vários adolescentes lá na Alemanha a cometerem suicídio, e as roupas do Werther tornou-se moda entre os jovens da época também. E esse aqui é basicamente quase um livro autobiográfico. Para muitos, trata-se de um romance autobiográfico, fruto da paixão de Goethe por Charlotte Buffet, a quem ele conhecera um pouco antes na cidade de Hohenzollern e por quem se apaixonara profundamente. Ela viria a se casar logo em seguida com Christian Kestner, o que muito abalou o jovem Goethe. E o mais engraçado de tudo é porque o Goethe também era amigo desse casal e o nome da personagem aqui do livro é Charlotte. E o nome da mulher por quem o Goethe era apaixonado também era Charlotte. Inclusive, quando esse livro foi publicado, o casal que era amigo do Werther, eles se distanciaram porque eles se sentiram representados aqui nos personagens do Albrecht e da Charlotte. E durante a leitura de Os Sofrimentos do Jovem Werther, eu não pude deixar de comparar com os livros Dom Casmurro, Madame Bovary, e recentemente eu li Me Chame Pelo Seu Nome, que também é muito poético, muito lírico, e tem muita intensidade de sentimentos, então eu achei super semelhantes os sofrimentos do jovem Werther com esses 3 livros que eu acabei de citar pra vocês. Então o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, não esqueça de deixar o like, de se inscrever aqui no canal caso não for inscrito. Não esqueça também de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo aqui do canal. E não esqueça também de deixar aqui pra mim o seu feedback, o seu comentário. O que você achou desse vídeo, se você gostou da resenha, se você já leu algum dos livros que eu mencionei, ou até mesmo o próprio Sofrimentos do Jovem Werther. Então é isso, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!